Olá, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui no Templo de Songquan com o Venerável Shifu Zihan, que é o abade do Templo de Songquan, aqui na Vila Mariana. Esse é o último vídeo da nossa semana do Ano Novo Chinês, do Ano do Tigre. E vamos conversar um pouco sobre os aspectos do budismo. Muitas pessoas não conhecem, né? Mas nós do Centro Dao, antes a gente ministrava aula no Centro Cultural aqui do Templo. E aí, em 2020, a gente fundou a nossa própria sede, que é o Centro Dao. Acho que as pessoas que não têm muita familiaridade com o budismo, às vezes confundem, porque existem muitas linhagens de budismo. Aqui é o budismo chinês. E para entender melhor essa distinção entre os tipos de budismo, os diferentes veículos Mahayana, Hinayana ou Theravada e o budismo tibetano, qual que seria basicamente, se for a diferença entre os diferentes tipos? Ok. Então, eu esteve dando palestras sobre visão integral do budismo e justamente falamos que o budismo já tem 2.500 anos na história. E, então, 2.500 anos atrás, na antiga Índia, começou na região do Ganges, rio Ganges. E o Buda Shakyamuni, ele nasceu em Kapilavastu, que hoje seria Nepal. Então, na Índia, o budismo começou a sair da Índia talvez em ano 250 aí, antes da Era Comum. Okay? Devido ao rei Ashoka. Então seria mais ou menos 250 anos depois de Buda Shakyamuni? 200 anos 200. depois do Buda. Então saiu e foi o que chamamos a transmissão da Norte, que foi Irã, Afeganistão, Paquistão, que hoje chamamos Paquistão, essa região que é Ásia Central. Okay? E depois a transmissão do Sul, então foi a Sri Lanka, naquela época foi chamado a Ceilão. Né? E daí, e também foi a Birmânia, Tailândia, assim. Então, principalmente, tem transmissão norte, tem duas. Uma se chama de Mahayana, outra é Mahayana esotérico, okay? Que foi a Tibete. E Tibete receberam o budismo em século VII, bem mais tarde, comparado à China. China já em ano como zero, da Era Comum. Yeah? Então, isso é a tradição do norte, né? É, tradição do norte. E tradição do sul já começou 200 anos depois do Buda. Assim. Então, foi a Ceilão e depois a Birmânia, até a Indonésia, eles têm budismo. Hoje, vocês sabem esse lugar, Borobudur, tem um monumento do budismo Mahayana, assim. Mas o budismo já não existe na Indonésia. Eu usualmente chamo o que é Theravada é como Sravakayana, okay? É veículo do Sravaka, okay? Referimos a budismo original, naquela época do Buda, e depois, em base a isso, tem budismo Mahayana. Okay? Então, esse do Theravada foi a transmissão do Sul? Sul, principalmente. Yeah. Sem dúvida, Mahayana também foi ao sul, mas não tomou raiz. Yeah. Pelo menos Ceilão, eles têm como história de que o budismo Mahayana também foi lá. E se a gente pegar essa divisão básica de Theravada e Mahayana, o senhor falou Sravakayana. É Sravaka, sim. O que é a diferença básica desses veículos? Na verdade, a prática principal, fundamental é mesmo. Yeah.
Até budismo tibetano tem mesmas práticas, com diferentes nomes e diferentes em idioma. Mas a prática, basicamente, da disciplina, concentração ou meditação e sabedoria mesmo. Há 4 nobres verdades, a nobre sendeiro ou caminho óctuplo mesmo. Sim. Tudo é assim. A grande diferença seria essa visão de que a Sravakayana busca uma liberação do samsara como mais direito. E o Mahayana tem essa ideia de que não somente é liberação própria, sino também de ajudar os seres que estão sofrendo, de sair. Então, enquanto a tempo da prática, se chamamos de começo da prática até liberação, para Sravakayana é uma jornada mais curta comparada a Bodhisattva, que desde o começo até budidade é muito longe essa jornada. Certo. Tem muitas pessoas também que não conhecem o conceito de Bodhisattva, né? Sim. E o Bodhisattva, ele retorna para a existência muitas e muitas vezes, enquanto o Shravaka seria o que buscaria a autoliberação, chegar no caminho do Nirvana, mas sem precisar ficar retornando para a nossa existência, né? Sim, essa é a ideia. E tudo depende da disposição de cada um. Pelo menos no budismo, Mahayana inicial, esse período onde venerável Nagarjuna, ele sincretizou a ideia do Sravaka e Bodhisattva, essa ideia. Não tem nenhum menosprezo do um ou outro. Depende de cada um. Disposição. É uma escolha, na verdade. Sim. E o budismo chinês, ele vai mais nesse caminho Mahayana, Sim. Do caminho do Bodhisattva, né? Sim. E aqui, especificamente no Templo de Songkwan, porque quando a gente fala de budismo chinês, existem muitas variedades também, né? Sim. O que o senhor explicou foi uma divisão regional, que aí tem algumas tendências em cada local, mas depois disso, né, porque está falando de centenas e milhares de anos, se dividiu ainda mais. E hoje em dia, assim, no budismo chinês, a gente tem a escola Terra Pura, tem a escola Uchan, né, que é o Zen em japonês. Sim. E aqui o Templo de Songkwan, o que seria? Aqui, na verdade, nós tomamos a essência esse período do Mahayana inicial. Por isso o templo chama Songkwan, que significa Madhyamaka, a observação e investigação do caminho do meio. Sim. Isso. Então, na verdade, é uma escola na antiga Índia. Então, representado pelo mestre venerável Nagarjuna. Então, por exemplo, os textos que ele escreveu, grande tratado do Prajnaparamita. Então, assim, nós aqui praticamos Sravakayana tanto como Mahayana. Tudo o que tem que ver com práticas importantes, essenciais para a liberação, Nirvana, nós acreditamos que mesmo escolhendo o caminho do Bodhisattva é necessário essas ferramentas. O senhor disse que no caminho Theravada e no Mahayana existe aquela prática dos 3 treinamentos superiores, né? Sim, sim. Da disciplina ou conduta ética. Sim, conduta ética e também a sabedoria. Concentração e sabedoria. Sim. Sendo que a concentração é o que está mais relacionado com a meditação, né? Sim, sim. E diferentes escolas dão ênfases diferentes para a meditação, né? Sim. E existem tendências diferentes da meditação dentro da linhagem Theravada, né? E da linhagem Mahayana, como no Chan tem um próprio modelo.
E assim, quanto à meditação, como que é mais direcionado aqui no templo, dentre os diversos tipos de meditação? O primeiro é, aqui definitivamente não praticamos budismo Chan, técnicas de Chan. Sabe que quando eu conheci o templo, aqui, eu achava que era budismo Chan, porque eu associava budismo chinês com budismo Chan e, bom, tem o templo Zulai também, que eles colocam como budismo Chan, e eu achei que era tudo a mesma coisa. Mas depois eu percebi que tem essas diferenças, né? Sim. Então aqui não é budismo Chan, a meditação não tem essa característica, então como seria? As práticas mais importantes da meditação é a meditação no amor benevolente, que em Pali seria a Metta Bhavana, okay? A treinar a mente como para contrarrestar a raiva. Então praticamos meditação do amor benevolente. Seria um antídoto para a raiva, né? Sim, antídoto para a raiva, e isto com amor benevolente construído e desenvolvido, podemos também desenvolver a compaixão, a alegria altruísta e também a equanimidade, que são as 4 mentes imensuráveis. Esse é um tipo de meditação. E a outra seria, o básico é atenção plena na respiração, okay? Pode ser no nariz e também pode ser do abdômen. Assim. E a outra é a Satipatthana, que é 4 fundamentos da atenção plena, que todos os budistas temos que praticar. E a quarta, que também é importante, é a lembrança, rememoração do Buda, okay? Da Joia Tríplice. E é a parte onde nós conectamos com Buda, Dharma e Sangha, e às vezes através da recitação do nome do Buda ou dos Bodhisattvas. Assim. Isso é basicamente as práticas mais essenciais que apresentamos aqui para as pessoas. Aí a prática da meditação com a utilização de mantras estaria nessa categoria, né? Sim. De recitar o nome de um Buda, um de Bodhisattva, ou um mantra como Om Mani Padme Hum, né? Que se conecta com o Bodhisattva Koin, né? Sim, isso. E isso tem um aspecto de religiosidade, então, também colocar a mente na frequência, alinhando com os Budas e Bodhisattvas. Assim. Certo. Bom, então esse é o fundamento da prática budista, né? Sim. E essa prática, ela já está citada nas 4 nobres verdades, que é o ensinamento base do budismo, né? Sim. Então, assim, brevemente, as 4 nobres verdades falam... 4 nobres verdades. Primeiro é que o mundo e esse corpo, nossa existência, tem a característica que é da imperfeição ou sofrimento. A palavra dukkha pode ser traduzido como insatisfação, imperfeição ou sofrimento. Okay? Primeira verdade. Com essa existência, se estamos buscando uma felicidade através do corpo e das coisas mundanas, sabemos que não adianta. Porque todos nascemos e temos que passar envelhecimento, doença e morte. Ninguém pode evitar isso. Então, entender isso, aceitar isso e até investigar o porquê. E então, primeiro é identificar o problema. Primeira verdade é qual é o problema? Essa insatisfação, essa imperfeição. Okay? Então, provém de quê? Em segunda nobre verdade fala origem do sofrimento. Tudo origina desde nossa ignorância, tomando coisas impermanentes como se fossem permanentes, apegado a um eu, a alma concreto que é eterno, pensando assim. Então cria muito sofrimento em nossa vida. E outro aspecto é, sabe, o mundo sendo imperfeito e estamos buscando uma perfeição aqui. Não adianta.
E então, problema, então tem a causa do problema, origem do problema, e depois, terceira verdade é caminho. Esse é como a nirvana, que é a solução. Okay? Qual é a solução? Temos que erradicar ignorância. Okay? Então, em chinês seria Ku, Ji, Mie, Dao. Os 4. Okay? E Mie seria chegar a nirvana é o caminho para cortar toda a ignorância e sofrimento. Então, é possível ou não? Tendo problemas, sabendo a causa do problema, e é possível ou não? Sim, é possível erradicar sofrimento. Então, caminho, o quarto. E isso é a solução. E esse é o caminho resposta. Dos 3 que a gente conversou. Né? Isso. E está praticando a disciplina, que também é traduzido como a conduta ética, conduta moral, e a concentração ou meditação, né? Segundo. E o terceiro é sabedoria, que é atingir a prajna. Que é a sabedoria perfeita. Né? Essa sabedoria perfeita não é somente um conhecimento, é uma realização direta da verdade universal. Yeah. E se eu posso falar um pouco mais, a verdade universal para o budismo é uma coisa. Pelo menos dizer o que eu entendo é a ausência da natureza própria em tudo. Essa é a regra. E que também tem outro nome, é sunyata. Basicamente é a interdependência, a gente compreender que as coisas não existem enquanto individualidades separadas, mas sim interconectadas, né? Sim, totalmente. E esse ensinamento da interconectividade, essa interdependência, tem bastante a ver com a lei de causa e efeito, que está relacionado com o karma, né? Sim. O karma como a ação intencional que produz resultados. Sim. Então, será que tudo de bom e de ruim que nos acontece é explicado pelo karma? Basicamente, nosso corpo, nossa mente, nossa consciência, nosso universo tem todo um funcionamento, regra, e de acordo com como agimos. A regra da natureza, né? Totalmente. E que chamamos a verdade, verdade universal. Então, nossas ações são corporal, mental e verbal. Okay. Então, e cada ação produz uma energia. Então, isso pode ser bom, pode ser ruim ou pode ser neutro. Yeah. Então, qualquer coisa que nós fazemos é uma causa que eventualmente vai levar a um efeito. Pode ser a tempo curto ou pode ser longe. Não importa, mas é assim. E é uma matemática bem exata. Assim, se tenho que falar que o mais justo do universo é causa e efeito. Yeah. Ela é bem justa, bem observável, mas a gente só não consegue mensurar quando que vem o resultado, né? Aquilo que você faz, a consequência que vai gerar não está nas suas mãos, né? Quando que vai retornar. Sim, e especialmente nossa visão do mundo é bem curta. Nosso planeta já tem milhões, bilhões de anos. Mas nós usualmente pensamos dentro de 100 anos. É bem pequeno, é como um segmento, um pó dentro de tudo. Então, se nós entendemos que é muito maior que isso, então nossa dedicação a desenvolvimento espiritual vai ser ainda mais firme. Porque cada ação que eu faço, seja agir, falar, pensar, vou prestar atenção, porque tudo vai mudar algo de mim e dos outros. Assim. Certo.
A gente tem uma palestra, o mestre Zihan, logo que a gente inaugurou o Centro Dao, no começo de 2020, o mestre Zihan fez uma palestra completa sobre o karma, vou deixar no card aqui em cima. Mas a gente fez a palestra em janeiro, e aí no mês seguinte que começou a pandemia. Então a gente não tratou desse tema. Sim, que timing, não? Como chama timing em português? Tempo justo, Assim, nossa, eu lembro, já faz 2 anos. E essa pandemia é um bom exemplo de karma no sentido de karma coletivo, né? Sim, totalmente. E como que seria isso, né? O karma individual, o karma coletivo, essa pandemia todos nós estamos vibrando numa frequência e estamos recebendo essa consequência de algo que nós fizemos de ruim no passado? Bom, eu tenho minha explicação ou opinião. Mas primeiro quero assegurar a vocês que eu sou otimista, bem otimista, que às vezes as adversidades que acontecem é uma etapa, um momento para refletir e mudar nossos pensamentos. E faz quantos anos todos os países, Nações Unidas falando que estamos, danando ao planeta, aos humanos, tem muitas pessoas com fome, sofrendo, o mundo tem que fazer mais para melhorar. Falamos isso, mas fizemos o suficiente como para mudar nossas ações? Não. Então, todos os cientistas, eles sabiam que algo vai acontecer. Porque a gente estava tendo uma atitude de um descuido planetário, descuido humano também. Totalmente. Essa obsessão com economia, GDP, esses números, criamos mais sofrimento ou aliviamos mais sofrimento no mundo. Isso é algo para pensar, refletir. Então, todos sabíamos que algo deve acontecer. Mas o que estavam pensando? Estavam pensando usualmente em terremoto ou a mudança climática, não? Sim. Superaquecimento. Chuva, ou temperatura, essas coisas. Mas ninguém pensou sobre pandemia. Nunca na história humana um vírus desta característica. Porque a última pandemia que tivemos foi em 1918 e que é chamado influenza espanhola, mas não foi Espanha. Começou em Kansas, nos Estados Unidos. Aí começou. Depois foi devido à Primeira Guerra Mundial, então viajou à Europa e aí se expandiu. E mundialmente 50 milhões ou mais de 50 milhões de pessoas morreram. Okay? Mas esse vírus é detectável. Que sentido? As pessoas têm febre. Então vocês podem identificar pessoas que estão que podem contagiar os outros. Nessa pandemia é um pouco diferente. O vírus pode viajar conosco assintomáticos. Dependendo do hospedeiro, pode manifestar muitas coisas, outras pessoas assintomáticas, né? Sim. E não afeta tanto a crianças. Com humanos menos de 12 anos de idade, quase nenhum efeito. Mas eles podem levar vírus e contagiar os outros. E essa pandemia tampouco afeta tanto a mundo animal. Então, parece que está muito dirigido a um grupo de espécies de seres neste planeta. E
eu estou adivinhando, né? Aos humanos, para despertar algo. Yeah. Então, isso chamamos karma coletivo. Yeah. E algumas pessoas, então, como a gente está falando dessa diferença que tem, né? Então, tem uma explicação kármica de por que algumas pessoas a doença passa meio que despercebida e outras pessoas ficam em UTI, outras pessoas falecem. Esse sofrimento individual, né, que diferencia uma pessoa de outra, é kármico? Para mim, tudo é kármico, mas talvez melhor não falar muito sobre isso, porque não queremos dizer que os que aconteceram algo merecem acontecer. Não é claro. assim. Yeah. Mas eu diria que mesmo tem que vacinar, cuidar, colocar máscara, ou tudo isso, mas a prática espiritual é bem importante. Yeah. É uma proteção espiritual extra, necessária nesse momento. Recitar o nome do Buda, os mantras, assim. Mesmo porque karma é uma coisa que não é uma coisa a curto prazo, né? A gente pode falar de vidas, e muitas vidas antes, né? Você pode ter produzido uma semente e agora, nessa existência, você está colhendo, né? Então, como nada passa despercebido no universo, né? As coisas podem estar se manifestando num tempo. E para a gente, né, que está olhando a curto prazo, parece uma coisa injusta, né? Mas por que está acontecendo isso? Não, né? Sim. Mas eu acho que como comecei a falar sobre esse tema, adversidades são possibilidades, dá possibilidade para fazer mudanças. Isso que é o mais importante, né? O que a gente faz a partir disso, não quando a coisa chega, mas e a resposta que eu dou para isso, né? Isso, e também a compaixão. Agora é o tempo de ser compassivo com os outros, ajudar os outros, porque já sabem, muitas pessoas sofrem economicamente, sofrem essa saúde, então precisam de acolhimento, também ajuda e muita empatia e compaixão dos outros. E é bom tempo agora de mostrar que se importa dos outros. E mudando agora o tema, a gente, quando falar do budismo, muitas pessoas se sentem atraídas pelo budismo porque mostra uma realidade bem autêntica para a gente, né? As evidências realistas, falar sobre o sofrimento, investigar as questões humanas, da mente humana. Então, essa simplicidade nos ensinamentos é uma coisa bastante que atrai as pessoas, né? A gente vê uma autenticidade nisso. E aí, aqui no canal a gente tem vários vídeos falando sobre mitologia chinesa, né? O budismo, ele não é chinês, ele é da Índia, mas quando foi para a China, ele pegou muitos aspectos do povo, né? Que aí falava sobre questões, misturando do taoísmo e às vezes outras questões de temas abstratos, né? De lendas, e tudo isso fazia parte dos povos primitivos, né? E acaba que muitas dessas lendas citam o budismo ou pegam algum contexto histórico do budismo, ou figuras como bodhisattvas, como o Buda Shakyamuni mesmo, aparecem em alguma dessas lendas. E então eu queria, assim, uma ideia de como que essa associação do budismo com essa mitologia chinesa. E especificamente a gente tem um vídeo que fala sobre a jornada ao oeste do Rei Macaco, que é uma figura mitológica como é uma divindade, né, do reino celestial, e acontece muitas coisas miraculosas, né, fantasiosas, né? Mas ele embarca numa jornada junto de um monge para buscar um sutra na Índia. E aí como que é esse casamento da mitologia com o budismo? Primeiro, quero saber, estou curioso que o Rei Macaco, muitos brasileiros sabem dessa história? Do Sun Wukong? Você assistiu, Sun Wukong, os filmes? Tem o público do canal que é bem conectado com essas histórias. Eu antes não conhecia muito, não. Eu tinha ouvido falar assim depois.
eu fui aprendendo também com os vídeos que a Sun foi colocando, e aí que eu conheci melhor essa história. Ok. Então, sabe, para mim, essa história foi muito impactante quando eu era pequeno. Eu nasci em Taiwan e 17, 8 anos, eu já me considerava esse macaco. Gostava tanto da história. E essas histórias são populares, assim, entre as crianças? Muito popular. Mas sabe quando começou? Essa história foi escrita como mitologia, como livro de conto, não? Para crianças em dinastia Ming, ok? Mas é baseado na história verdadeira do mestre Xuanzang em ano 627. Era comum em dinastia Tang. Então, ele foi verdadeiramente um monge Xuanzang da dinastia Tang. Então, a legenda ou a história que foi escrita em dinastia Ming chama ele Tang Sanzang. Tang é o tempo que a dinastia que ele viveu, e Sanzang significa Tripitaka. Então, Tang Sanzang significa o mestre do Tripitaka na dinastia Tang. Yeah. Então, a história do rei macaco tem uma base histórica. Então, esse monge que foi o mestre do rei macaco, que foi lá para a Índia, então sim, seria esse personagem que historicamente realmente... Real, é comprovado. Então, ele nasceu em anos 600, na antiga China. E ele nasceu na época de Sui, dinastia Sui. E de Sui se passou à próxima dinastia Tang. Yeah. Então, quando ele tornou monge, já era dinastia Tang. E então, quando supostamente ele foi uma criança, desde criança, ela era um gênio. Aos 6 ou 7 anos de idade, já memorizou muitos textos. Então, a 12 anos já começou como monge. Então, mas o que ele estava lendo muitos textos budistas traduzidos. Uhum. E às vezes tem coisas que não encaixavam. E ele sabe que o budismo na China provém da Índia. E então ele pesquisou como ele pode ter acesso ao mais próximo, original. Então, alguém falou que em um país muito, muito longe aqui, é impossível de chegar, aí em a Universidade Budista Nalanda, aí tem ainda 10.000 monges ensinando Buda Dharma. E se ele quer, e especificamente ele queria aprender o texto Yogacara Bhumi, que é sobre a meditação e a sequência da prática. E ele queria ter acesso aos textos originais. Então, aos 27 anos de idade, como monge, bhikshu, ele decidiu viajar sozinho. E passando o deserto. Você se vê um mapa, nossa, o que ele teve que passar. Então ele fez uma viagem em contra da ordem do imperador. Nessa época, Tang, imperador proibiu viagem ou comunicação entre China e outros países. Tinha um lugar que chamam aí, se fechou o país. Mas ele foi pensando que se morre não importa, mas ele tem que tentar. Então ele foi sozinho. Sim. E na história que contaram, né, com a lenda, aí ficou vários personagens, o rei macaco, sim, o porco. Primeiro foi o cavalo branco, não?
que pela história ele tinha sido uma figura celestial, acho que um filho do rei dragão que foi punido. Sim, na verdade ele representa Naga. Naga significa dragão ou serpente. Então é uma manifestação. E ele foi ao transporte. E depois o porco, não? E depois chegaram e ele ajudou a liberar o rei macaco Da prisão. Da prisão, da montanha. E quem colocou o macaco lá foi Jula, Tathagata, que significa Buda. Yeah. E tem Kuan Yin, figura Kuan Yin. Então tudo isso está relacionado a... Na história do rei macaco, ele era muito poderoso, ele estava causando muito problema, né? Igual a nossa mente, né? Mente de macaco. Sim. E aí todo mundo ficou tentando dar um jeito, ninguém conseguia, os mais fortes não conseguiram, e aí só Buda que conseguiu prender ele e deixar ele mais quietinho, né? Exatamente. E você sabe que o rei macaco tem como chama isso? Chamamos Jinggupan, é de ouro, e é algo assim, e que apertava aqui. É assim, é uma fita que tem na cabeça ou alguma... tipo uma pulseira, mas não é uma pulseira. Mas para a cabeça. É como pulseira, mas para a cabeça. Assim. Se ele saía da linha, se começava muito, aí o mestre recitava alguma coisa que começava a machucar. Sabe quem recitava ele? Sutra do Coração. Pueblo Midoshin, quando com ela, Pueblo Midoshin, esse é o rei macaco. Foi Sutra do Coração. Então, viu? É todo simbólico. É simbólico. Então, para mim, esse rei macaco, o cavalo, o porco, representam a cobiça, a raiva, a ignorância dentro da mente do mestre, o monge, e que ele viajava, ele viajou sozinho. Então, passou 18 anos. 27, saiu, viajou por 3 anos para chegar a Nalanda e estudou 13 anos. Sânscrito, tudo o que ele tinha que aprender, e chegou a ser professor como acharya, como para ensinar os monges no idioma local, assim. E o mestre dele já tinha 100 anos de idade, Silabhadra. E chegou, então ele começou a preparar para voltar à China. E aquela época já é a dinastia Tang. Então ele pediu pelos reis muitos textos budistas para levar. Sim. Então não só foi muitos cavalos, mas sofreu roubo, sofreu no inundação, como cruzar rio e barco tombou, assim. Mas chegou com bastantes textos e também imagem do Buda. Então a lenda mostra mais ou menos as coisas que foram acontecidas, só sempre com exagero, né? Com outras figuras, mas mais ou menos certamente passou muito perigo e muitas enrascadas no caminho, né? Sim. Mas também, para mim, quando eu era criança, para mim era, nossa, primeiro como monge, né? A figura de um mestre que é tão bonzinho, ele, tudo o que acontece, mas ele não odiava, ele somente pensando que tem que chegar na Índia para buscar os textos, assim, e também essas figuras que são bem engraçadas, mas agora entendo, depois de ser monge, entendo, nossa, são manifestações da mente do mestre. Eu já sei agora quem que é o herói do mestre Zihan. Herói de criança, né? Ai, nossa, era. Não totalmente. Eu diria que foi o segundo monge que eu vi, como teve conhecimento. Teve conhecimento. Primeiro era um monge real em Taiwan, quando eu era pequeno. Depois este. Ótimo. Então essa história já
tem outra vida, não? Sabendo que está baseado em algo histórico. Yeah. E foi impressionante o que ele feito naquela época. E o que ele contribuiu realmente para o budismo de hoje, né? Sim, ele traduziu muitos textos que até hoje nós estamos recitando Sutra do Coração traduzido por ele. Deve ter muitas versões traduzidas, mas a versão mais difundida e aceitada pelo budismo chinês e também em Japão, Coreia, é a versão do mestre Xuanzang. Ótimo. Então aqui no canal tem vídeos do Rei Macaco, vídeos da Jornada do Oeste, parte 1, parte 2, tem vários personagens que vão aparecendo lá no caminho. E aí a gente já vê agora com outros olhos, né? Vendo cada personagem, cada figura mitológica como um aspecto da nossa mente, um aspecto interno, né? Sim. Por hoje, acho que já está bom, a gente pode ter outras conversas, se tiverem mais temas, mais dúvidas em relação ao budismo, a gente direciona nas próximas conversas, ok? Então, muito obrigado, Shifu. Muito obrigado. Obrigado a todos. E desejamos 新年快乐 a todos. Feliz Ano Novo Lunar. Okay.